Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor tem sido Sim, bom Senhor. para nós. Agradecemos porque teu amor se revela em nossa vida. Agradecemos porque suas misericórdias se Sim, renovam Senhor. cada manhã sobre nós. Muito obrigado É, Pai. porque a tua graça nos alcançou. Queremos Ah, colocar Espírito mais uma vez, ó Santo. Deus, esse estudo nas tuas Tem mãos. revelação sobre Fala tudo. conosco mais uma vez. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. Que o nosso coração esteja aberto a receber nova revelação do Senhor. Espírito Santo de Deus, se Senhor. conosco. Não nos deixe caminhar sozinhos nesse tempo de aula. Revela-se a nós. Amém. Amém. Nós vamos ler hoje, estudar Mateus 14. Nós vamos começar lendo do versículo 1 ao 12. E a gente precisa lembrar que das últimas aulas que nós vimos no capítulo 12, que Jesus, os líderes religiosos, os judeus que representavam a nação dos judeus na época, rejeitaram a Cristo ao nível máximo, né? Da última vez, no capítulo 12, nós estudamos sobre isso. E por essa rejeição, porque quando eles rejeitaram e chamaram a atuação do Espírito Santo e falando que a atuação do Espírito Santo vinha de origem de Beelzebul, foi uma rejeição ao máximo que os líderes religiosos deram a Jesus. Por isso, Jesus ele vem e abandona o seu relacionamento natural com os judeus. Abandona por um tempo, a gente entende isso, por um tempo, o seu relacionamento natural com os judeus, com eles. No capítulo 13, nós também vimos que ele foi rejeitado também pelos galileus, e era galileu. Ele foi criado na Galileia. Então nós vimos ali que do seu grupo de relacionamento e também da família houve uma rejeição por parte deles à pessoa de Jesus. E já no capítulo 14, o início dele, dos versos de 1 a 12, nós vamos ver também a rejeição da política também a Jesus, que vai aqui falar de Herodes. E Herodes falava da política da época. Vamos ler agora um pouquinho? De 1 a 12. De 1 a 12. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou. Esse é João, o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha amarrado e colocado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não lhe é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe.
E chegaram seus discípulos e levaram no o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então, Mateus, ele nos traz a ordem da rejeição, porque no capítulo 14 nos mostra como os políticos gentios da época trataram o precursor do rei, que é o João Batista, e que nós podemos ver que foi algo maligno e cheio de corrupção e trevas. E aqui ele mostra a rejeição, como eles trataram João Batista. Então, até este ponto, Mateus nos deu um quadro completo da rejeição ao ministério do reino dos céus. Ao ministério do reino dos céus, por parte, primeiro, do parte dos judeus, depois dos galileus e agora dos gentios na área política. Então, a gente vai vendo as três esferas: a nação, família e as pessoas em redor, que são os gentios. E também outra coisa que eu quero observar aqui, que dentro da área da libertação, esse é um dos textos que a gente traz para entender sobre a atuação do espírito de Jezabel. E esse a gente pode observar literalmente aqui a atuação por trás de Herodias, influenciando Herodias, porque o Jezabel, a gente pensa assim, na época, e existe o espírito de Jezabel, que lá em Apocalipse, a Bíblia diz claramente sobre aceitar o espírito, a doutrina de Jezabel, e também Condena, fala, né, e condena também, fala sobre o espírito de Jezabel, que é o espírito de Jezabel, ele é totalmente manipulador. Ele é totalmente manipulador. E muitas das vezes a gente acha que esse espírito ele gosta de atuar muito de frente, mas ele atua muito atrás das cortinas. Quando a gente olha lá atrás, Jezabel atuando, comandando, manipulando Acabe, você vê o tempo todo Jezabel atuando por trás ali de Acabe, manipulando Acabe. Empurrando a capa para fazer aquilo que às vezes ele nem queria. Ele nem queria. Então, é uma atuação jezabélica. Então, aqui no Novo Testamento, nós podemos ver literalmente a atuação de Jezabel, do espírito de Jezabel, atuando, porque o espírito de Jezabel, ele vem para matar dois personagens. Ele vem para matar o sacerdote, no caso aqui, Herodes era o sacerdote, e vem para matar o profeta. E no caso do Antigo Testamento, ela estava atuando para poder matar o profeta Elias. Então, o espírito de Jezabel, ele tem esses dois esferas que ela gosta de atacar. E, via de regra, atua mais em mulheres, influenciando mais as mulheres de dentro do lar, ou muitas das vezes dentro da igreja, é literalmente isso. Não é de assustar, mas é de assustar, quer dizer, mas é isso mesmo. E para matar o profeta, para matar a direção, aquilo que o profeta tá trazendo na atualidade ali. Então você vê que Herodias leva a filha dela a fazer uma dança sensual para atrair Herodes. E já mandou ela por trás das cortinas, ó, se ele pedir alguma coisa, você pede a cabeça de João Batista. Então, literalmente, a gente vê que ela influenciando o sacerdote para que venha matar o profeta.
Então aí vem as duas influências calando, tirando a autoridade, que a gente pode ver que Herodes não gostou do pedido, mas teve que cumprir por causa da palavra, porque antigamente, hoje deveria continuar sendo assim. As pessoas davam valor àquilo que elas falavam, para que venha matar o profeta. E nesse caso aqui, conseguiu matar o profeta, o João Batista. João o Batista. Vamos lá? Vamos ler agora os versos 13 e 14. E ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Então, por Jesus ter sido rejeitado pelo povo, em todos os círculos que envolvia a volta dele, que é os religiosos, os culturais e os políticos, Jesus, o Rei Celestial, afastou-se deles e retirou-se para um lugar deserto. Então, a partir de então, você vai sempre ver Jesus recluso no deserto. Porque Jesus começou a dizer: eu não faço mais parte disso. Então, você vai ver sempre o povo indo atrás de Jesus no deserto. Então, aí Jesus se retira. E sempre que ele se retirava para ir no deserto, era para ter intimidade com Deus, né? Sim. Sempre que Jesus se retirava e deixava os discípulos, ele fazia isso para ter momento com o Pai. Sim. Ainda, então, e as pessoas, e grande número das pessoas começaram a ir no deserto para procurar Jesus ali no deserto, para ter orientação em busca de milagres, que é o que o povo mesmo, a multidão em si procurava, mas os milagres. E eles fizeram isso deixando as suas cidades. Então, quando eles procuravam, eles largavam literalmente as cidades e iam no deserto. Então, a gente não era o rei que ia às suas cidades visitá-las, mas elas deixavam suas cidades civilizadas para segui-lo num lugar deserto. E o Júnior falou aqui para a gente poder ter uma intimidade maior com Deus, nós precisamos sim deixar um pouco a civilização para poder ir se encontrar num momento recluso, no seu deserto, dentro de você, dentro da sua casa, no lugar que você estabeleceu para buscar Ele todos os dias. E através dos séculos, os verdadeiros seguidores de Cristo têm deixado as esferas culturais para seguir o seu Rei Celestial fora do mundo civilizado. Então, se a gente for observar, posso falar assim, eu acho que vocês estão entendendo um pouquinho sobre salvação e reino, os vencedores, aqueles que entendem sobre um relacionamento com Deus, literalmente, a gente está no mundo, quando a gente está numa civilização, e ainda mais hoje, quando a gente está numa civilização, no meio da civilização, parece que a gente está um peixe fora da água. Então, e com isso a gente deixa as culturas desse mundo para ter um relacionamento. A gente deixa um mundo que se diz civilizado, as culturas do mundo, para ter um relacionamento. Isso eu estou falando dos remanescentes, hoje, dos remanescentes, dos vencedores, dos que estão aí buscando uma intimidade e cumprir, sim, santidade, cumprir o propósito. E ainda combatendo a cultura de hoje,
É porque Então, ela larga esse mundo civilizado, entre aspas, e não aceita essa cultura. é impossível hoje você ter um nível de intimidade, de busca por Deus com tantas coisas na nossa mão. É impossível, porque hoje a gente está com o celular, a gente está dando aula. Eu estou com o celular aqui e é notificação o tempo todo. Se você não tiver um tempo onde você para tudo que está fazendo, se desliga desse mundo para você ter relacionamento com Deus, você nunca vai ter uma vida de intimidade, de relacionamento com Ele. Entendeu? Aqui, por exemplo, no nosso devocional, a gente para tudo que está fazendo, desliga o celular, coloca o celular de cabeça para baixo, o celular fica sempre ligado no computador. Eu vou lá e desligo a aba do celular, para que nada venha nos atrapalhar. Por quê? Porque senão você não consegue nem cumprir o raciocínio. É ligação. Então, assim, a gente precisa entender que as coisas desse mundo, elas estão aqui exatamente para nos tirar o foco, para arrancar de nós aquilo que nós podemos extrair da parte de Deus. Então eles querem nos atrapalhar a caminhar mais longe. Esse é o papel do mundo. Exatamente. Então, nós observamos essas coisas que... Por que eu falo assim, os remanescentes, aquele que buscam a santidade? Porque nós vemos hoje boa parte, não todos, tá? Mas boa parte da igreja hoje aderindo às culturas desse século. Ou seja, Exatamente. elas não estão buscando a ter uma intimidade com Deus, porque quando você busca essa intimidade com o Senhor, automaticamente Ele vai trazendo e transformando o seu caráter, transformando o nosso caráter e trazendo o caráter de Cristo em nós. Então, automaticamente, a gente passa a rejeitar a cultura terrena e literalmente trazer a cultura do reino. Então é isso que nós precisamos fazer. Então Jesus ele começou a ficar recluso no deserto e a civilização e as pessoas começou a deixar a civilização e a seguir a Cristo no deserto em busca. Vamos ler agora o verso 15 e 16. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: deixa eu só voltar aqui atrás, você já comentou sobre o 14. É o seguinte: ontem eu estava conversando com alguém da igreja. Essa pessoa disse que tinha há algum tempo estava orando para que Deus a usasse com curas e dom de milagre. Uhum. E aí o Mateus virou para ele e falou assim: tem um segredo. Aí ele falou assim: qual o segredo? Ele falou Mateus, assim, nosso filho. Mateus, nosso filho. Ele virou e falou assim: compaixão. Aí ele falou assim: toda vez que você vê que Jesus curou alguém, a primeira coisa que você vai ver sempre uma frase antes: e Jesus teve compaixão e curou. E aí, a hora que eu li isso aqui, eu lembrei: olha o que acontece. Jesus saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão, ou seja, no seu interior ele sofreu ao ver o povo daquele jeito. Ele curou os seus enfermos. Entendeu? Então, assim, para você que quer orar para a liberação de cura, dons, sinais e maravilhas, então entenda esse princípio. Se você quer ser usado por Deus, entenda que a compaixão, ela é o princípio, a compaixão é a prioridade que precisa estar no seu coração para que você ore por alguém e essa pessoa seja curada. E nós vamos precisar dessa íntima compaixão, porque quando eu vejo a Vanessa reclamando de dores no corpo e as doenças e como estão sendo manipuladas hoje, podemos dizer sim, nós precisamos crescer essa íntima compaixão e começar a exercer.
voltar a estabelecer o reino dos céus aqui na terra e gerar íntima compaixão em nós para a gente começar a orar pelos enfermos. Exatamente. É o que precisa hoje, com urgência. Precisa partir de nós. O nosso papel é orar. O papel de Deus É curar. é curar. O papel de Jesus é curar. O nosso papel é orar para que a pessoa seja curada. Com fé. Agora, se ela for curada ou não, não diz ao meu respeito. Entendeu? Vamos lá então? Verso lá. 15 e 16. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. O conceito dos discípulos ainda, que Jesus estava começando a estabelecer e mostrar a graça, como funciona a graça, porque o conceito dos discípulos ainda era pedir ao povo que fizesse algo. Esse era o princípio da lei. A lei, ela sempre vai nos pedir algo. Eu preciso fazer para ter. Mas o conceito da graça, o princípio da graça, é dar ao povo algo para desfrutar. Uau! Por que princípio? Porque isso pode, a gente pode ir lá em Gênesis. Tudo que é princípio vem antes da lei de Moisés. Tudo que é princípio vem antes da lei de Moisés. Então, a gente pode observar que o homem ele foi criado no Éden. Depois que o homem ele é criado no Éden, Deus coloca o jardim no Éden. Deus não fez o jardim. Não, Deus plantou o jardim no Éden. Então, o jardim fala de algo celestial, de algo eterno. E a partir do momento que Deus criou o homem para lavrar a terra, e depois ele planta o jardim no Éden, o homem é colocado no jardim, assim diz a palavra lá em Gênesis. Eu acredito que a gente não vai precisar de ler aqui para a gente entender. E ele é colocado no jardim. A partir do momento que ele é colocado no jardim, por mais que ele foi feito para lavrar a terra, ele não precisou lavrar a terra. Ele teria que cuidar do jardim, sim. Só que era um serviço que não tinha suor, porque ele estava no modo espiritual, porque o jardim era espiritual. Ele estava no tempo Kairos de Deus. Ele não estava no tempo Cronos. O Éden é o Cronos. O jardim é o tempo Kairos. Logo que ele cuidava, sim, do jardim, zelava pelo jardim, mas não cansava. Isso quer dizer que Deus não é a favor do trabalho? Então, muito pelo contrário, Deus é a favor do trabalho. Na eternidade nós vamos trabalhar, nós não vamos ficar lá à toa cantando o tempo todo, formando um grande coral lá só cantando para sempre, amém. Não. O senhor estava preparando para isso? Os anjos trabalham, só que é uma diferença, eles são seres celestiais e por eles estarem no tempo Kairos de Deus, eles não se cansam. No tempo Kairos de Deus, você lembra que lá não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais cansaço, não vai ter mais nada disso. Só que a partir do momento que o homem peca, ele é voltado de novo para o Éden. Aí, por causa do pecado, aí veio a condenação, a disciplina, a maldição pelo pecado dele, e Deus fala assim, pelo suor do seu rosto.
você vai ter que plantar para você poder comer. Ou seja, ele tinha de graça. Ele só desfrutava. Esse é o princípio. Primeiro Deus dá, ele te dá a oportunidade de desfrutar. Aí quando Jesus ele vem mostrando para os discípulos, e na mentalidade dos discípulos era que o povo eles tinham que fazer algo para eles poder. Mas eles estavam na presença do Rei Celestial. E Jesus estava falando, estabelecendo ali para os discípulos o que é o reino dos céus. O reino dos céus, tudo que você faz, você começa desfrutando. Que é a graça, esse é o princípio da graça. Primeiro você desfruta. Então, entendido até aqui? Então a graça, esse desfrute é como o povo que atravessou o deserto e chegou na Canaã e eles primeiro colheram. Eles primeiro Eles colheram. já entraram na Canaã colhendo. Então esse é o princípio da graça, é isso? É. Uau. Ou seja, eles não plantaram lá para colher. Eles colheram para depois plantar. Eles colheram primeiro para depois plantar. Uau. Então, que Jesus nos mostra claramente que ele provê as necessidades dos seus seguidores, enquanto eles o seguem neste mundo que os rejeita. Nós somos rejeitados pelo mundo. E quando nós somos rejeitados pelo mundo, automaticamente Jesus vem e provê todas as necessidades para aqueles que o seguem. E essa multidão estava seguindo a Cristo. Isso corresponde ao que ele disse na Constituição Celestial, que nós lemos, sobre a Constituição, que é do capítulo 5 de Mateus 6 e o capítulo 7, lá em Mateus 6, 31 ao verso 33, diz que o povo do reino não precisa andar ansioso pelo que comer. Primeiro precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. E nos versículos antes ele fala, você não vê os passarinhos, eles não se preocupam com o que vão vestir. Então Jesus estava mais uma vez mostrando para os discípulos que aqueles que seguem a ele serão supridas todas as necessidades. Uau. Verso 17, pode ler. Deixa eu só... Olha que Jesus, no verso 16, fala assim, Jesus, porém, disse, não é mister que eles vão dar voz de comer. Jesus aqui, ele coloca a responsabilidade nas mãos dos discípulos. Os discípulos que não, Jesus, deixa esse povo embora. Ele falou assim, embora não. Eles estão com fome? Estão. Então dá de comer eles, velho. Engraçado que Jesus instiga, né, o povo a... Jesus sempre faz isso com a gente. O Espírito Santo, ele sempre está nos fazendo tentar nos empurrar para o nosso propósito. Sim. O papel dele é tentar nos levar a viver o propósito. E como que ele nos leva a viver o propósito? Nos fazendo pergunta ou nos colocando em algum ambiente para que nós possamos viver e manifestar aquilo que nós precisamos fazer. Então esse é o papel do Espírito Santo hoje. Verso 17. E então eles lhes disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mos aqui. Abre agora em João 6, verso 9. João 6, 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas
que é isto para tantos? Ou seja, esses pães que está falando aqui são pães de cevada. E a cevada, ela é uma prefiguração de Cristo ressurreto. Uau! A cevada é uma prefiguração de Do Cristo Cristo ressurreto. ressurreto. Os pães da cevada representam Cristo em ressurreição como alimento para nós. Então, Jesus ele não só estava alimentando o povo físico, mas ele estava falando para o povo que ele era o alimento principal deles. Uau! E a cevada fala da mais pura farinha. Sim, a mais pura, Ou seja, a com primícia, mais, né? com mais o verdadeiro mais, trigo, é, né? Porque o trigo que nós usamos hoje não é farinha de trigo nunca, é só. não é trigo nunca. Tá cheio de coisas que tá acabando com a nossa saúde. Uau! Então, Jesus ele vem mostrando essa prefiguração e mostrando a fim de saciarmos nossa fome espiritual. Precisamos da vida geradora de Cristo, como da sua vida redentora. Então Jesus ele vem nos mostrando que não alimentaria simplesmente somente o corpo, mas que também alimentaria o espiritual. Hoje a gente está lendo assim os versículos por versículos, porque eu achei o capítulo de Mateus um pouco mais complexo para a gente entender. Vamos lá agora do versos 18 e 19. Lê 17, 18 e 19 de Vamos lá. Mateus 14. 17. Então lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me-o aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, e partindo os pães deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Uau! O que quer que tragamos ao Senhor deve ser partido para que se torne uma bênção para multiplicação para os outros. Então, olha o verso 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes e erguendo os olhos ao céu. Aqui a gente precisa primeiramente ter um princípio aqui. O da bênção. Abençoar, agradecer. Abençoar, o agradecimento. Jesus fez uma oração. Ó Deus, meu Pai, Toda poderosa. toda poderosa, que cheio de argumento para Deus, para não. Jesus não fez essa oração. Ele só levantou os olhos para os céus e agradeceu, abençoou os 5 pães e 2 peixes. Muitas das vezes a gente precisa simplesmente só abençoar para que a multiplicação venha. Se você recebeu o seu salário no início do mês ou no final do mês, não pensa que ele não vai dar, só abençoa para que a multiplicação venha. E você não só alimente a sua casa, mas que você venha, depois de você alimentar a sua casa, você mande que os da sua casa alimente a multidão. Porque foi isso que Jesus fez. Primeiro ele deu aos discípulos, alimentou os discípulos, e depois ele mandou os discípulos alimentar a multidão. Existe uma... Hoje alguém me mandou um vídeo incrível. Eu quero... lendo isso aqui, eu lembrei. O que esse vídeo fala? Que nós fazemos as coisas totalmente fora da ordem.
Esse aqui é o meu salário completo, correto? Esse aqui é o meu dízimo e esse aqui é a primícia, correto? Aí quando eu recebo meu salário, eu separo esse dinheiro e guardo ele para entregar na igreja o dia que eu for. Eu pego o restante do meu salário e saio pagando. Beleza. Gastei esse dinheiro todinho. O dízimo, a primícia, protege a casa. E o dízimo fala daquilo que você vai fazer. Mas vai proteger o quê? Se você já gastou tudo. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia fala buscar em primeiro o reino de Deus, tudo Deus manda colocar as coisas dele em primeiro lugar. Antes que você pega e faça qualquer coisa com o seu dinheiro, a primeira coisa que você precisa entender é que o seu dízimo e a sua primícia primeiro precisa ser entregue no altar. Que a partir do momento que é entregue no altar, Abençoa o as outras restante. coisas são abençoadas. E esse texto mostra exatamente isso. Jesus não fez uma oração poderosa, ele pegou os pães, apresentou para Deus e abençoou os pães e entregou para os discípulos. A partir do momento que ele apresentou a Deus e entregou para os discípulos, aconteceu a multiplicação. E o verso 20 e 21, pode ler, Júnior. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram os pedaços, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro. Por que fala 12 cestos cheios? Porque exatamente os 12 discípulos. Ele repartiu primeiro para os discípulos, que eram 12. Cada um recebendo seu salário, né? Uau. Cada um recebendo seu salário. Repartiu para os discípulos, e através dos discípulos que foram dados à multidão, e sobra 12 cestos. Um para cada discípulo, mostrando que ele sempre provê. Que ele sempre provê. Então, o simples fato da gente abençoar, né? Para que vocês participaram aí da libertação e da cura, nós fizemos o teste com arroz, já dá para a gente ter uma noção do que a bênção ela representa em todas as áreas da nossa vida. Vamos ler agora o verso. Pode ler o verso 22 e 23? 22. E logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. Então a gente vai observar, gente, que sempre, mas sempre, você vai ver a caminhada de Jesus o tempo todo, ele se retirando para orar. Ou seja, ele se movimentava durante o dia até a hora que desce, e depois ele se retirava para orar, à tarde, para receber do Pai como que ele precisaria se movimentar no outro É dia. porque o que acontece? Para nós, na nossa cabeça, o dia começa às 6 horas da manhã, né? É. Mas para o povo judeu, o dia começa ao entardecer. Então Jesus já ia, na hora que ele acabava o dia dele, ele parava tudo, a primeira coisa que ele fazia antes de dormir, ele ia buscar a Deus a revelação, ele ia ter intimidade com ele. Até mesmo porque se você vai ler em Gênesis, o dia começa à tarde, e foi tarde e manhã, e foi tarde e manhã. Por que não é manhã e tarde? Tarde e noite. Por que foi primeiro tarde, ou entardecer, ou noite e depois dia? Porque Deus sempre nos entrega primeiro.
Ele sempre nos presenteia com o descanso para depois que nós venhamos É trabalhar. o que eu falei, questão de desfrutar. A gente desfruta, exatamente, a gente desfruta para depois Trabalhar. obrar. Então, o Senhor, ele compeliu os discípulos a deixá-lo, a fim de que ele tivesse mais tempo para orar, em particular ao Pai. Então, vou voltar a bater na mesma coisa, a falar a mesma coisa. Jesus é o nosso maior exemplo de que nós precisamos buscar a Deus. Jesus é o nosso maior exemplo de que nós precisamos buscar a Ele. Então, Jesus, na sua posição de homem, como filho amado do Pai, precisava orar sozinho ao Pai. Se Jesus precisava, Quem dirá eu? quem somos nós? Como diz o povo. Se Jesus precisava orar, quem sou eu? Quem somos nós? Ai, ai. Então, para ser um com Ele, se Jesus precisava orar para o Pai, para ser um com Ele, e ser um com Ele é saber e cumprir o propósito, a vontade do Pai. Isso é ser um com o Pai. Em tudo que iria fazer na terra, ou seja, ele queria saber qual é a tua vontade, qual é o próximo passo. Qual a sua opinião sobre isso, né? Qual é o próximo passo que eu preciso dar? E Deus se revelava com certeza nesses momentos de oração, de conversa com o Pai, ele sendo homem, porque nós já tivemos a aula sobre isso, e ele sendo homem, dessa intimidade, essa busca diária de saber qual é a vontade do Pai. E Jesus cumpriu toda a vontade do Pai. E nós vamos observar em todos os evangelhos ele falando sempre: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele não vem mais nessa terra para cumprir a vontade dele. Porque lá no jardim do Getsêmani, ele já fala, como homem, ele fala assim, ó, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas, contudo, eu vim fazer a tua vontade. Esta é a tua vontade. Eu vim cumprir aquilo que foi pedido a mim. Assim seja feita a tua vontade. Então, em todo tempo, nós vamos ver Jesus se relacionando com Deus como Pai. Só tem um momento que ele se relaciona com Deus, falando: Senhor, Senhor, Rei meu, Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Exatamente naquela conversa do Getsêmani, aquele cálice que ele não queria beber foi derramado sobre ele. E quando ele é derramado sobre ele ali, Deus não aguenta ver o cálice sobre Jesus e vira o rosto para Jesus, porque o cálice, que é os nossos pecados, ele sem pecado foi derramado sobre ele. A ira que era para vir sobre nós foi sobre Cristo. A ira foi sobre Cristo. E Deus, vendo aquilo, não conseguiu e afastou os seus olhos. Por isso ele vem e fala: Deus meu, Deus meu. Ele não fala dele como Pai, porque ali Jesus estava nos representando. Então ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Então nós precisamos ter esta busca diária de buscar e ser um com o Pai, de saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E assim, a gente precisa entender que toda vez que nós não buscamos a Deus para saber a vontade dele em relação à nossa vida, automaticamente nós estamos mandando um recado para Deus que a opinião dele não é importante para nós.
Quando nós não consultamos a Deus a respeito daquilo que nós precisamos fazer e viver, nós estamos mandando um recado para Deus que a opinião dele para nós não é importante. Olha a seriedade das coisas. A gente precisa entender isso. E buscar a opinião dele, buscar a primeira face dele e o que ele quer que a gente faz é o mais importante. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Vamos ler agora o verso 24 a 26. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando por sobre o mar, assustaram e dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha bem, o verso 25 vai falar assim: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. As sentinelas romanas, elas observavam 4 vigílias noturnas, cada uma de 3 em 3 horas, do pôr do sol ao amanhecer. A primeira vigília era ao anoitecer, era do anoitecer, que era de 18 às 21 horas. A segunda vigília era da meia-noite, que era de 21 horas Até meia-noite. até meia-noite. A terceira, a do cantar do galo. E o cantar do galo aqui não era galo que cantou lá, que Pedro negou, não. Cantar do galo aqui era um sininho que essa sentinela tocava, que chamava cantar do galo. Não era o galo cococoricó cantando, não. Né? Eu sempre falei assim, gente, o galo cantou. Eu sempre pensei que o galo cantava, gente. Mas galo era o nome que era dado ao sentinela. Ao sentinela, que tocava lá Foi o sino. às 3 horas da manhã. Então, que era de meia-noite às 3 da manhã, que é a terceira vigília, que é a do cantar do galo. Aqui, quando falo cantar do galo, eu não sei porque que eles deram esse nome, mas o galo por si só, ele não canta esse horário, né? Ele vai cantar às 5 da madrugada, ele vai cantar na quarta vigília. Exatamente. O galo, literalmente. Então, a quarta vigília que aqui vai falar é a da manhã, que é de 3... Antes do sol nascer, né? Exatamente, que é de 3 horas às 6 horas da manhã. E no mundo espiritual falando, é o horário mais importante. Sim, todas essas vigílias de oração existem no mundo espiritual falando. E são totalmente necessárias e abrem-se portais espirituais nessas vigílias de acordo com... E cada uma vigília tem o seu papel em si no mundo espiritual. A quarta vigília aqui, que é que Jesus está falando, é a quarta vigília da revelação de Deus. É na quarta vigília, quando você vai orar, é quando Deus te mostra, te dá revelações das coisas, literalmente. Você vai escutar literal a voz de Deus. É nesse horário, especificamente nesse horário, é o horário da revelação de Deus. Inclusive, eu não sei se vocês já leram o texto aonde Pilatos lava as mãos de Jesus. Existe um lava livro... as mãos dele. Lava as mãos, né? Pilatos lava as mãos e fala assim, eu não me envolva
Se você lê o livro, eu não lembro qual dos evangelhos, mas chega a mulher de Pilatos e fala: não te envolvas com este homem. Essa mulher, diz a história, que ela andou atrás de Jesus muitos anos, aonde Jesus curou seu filho chamado Pilo, que ele tinha as pernas para trás, ele era coxo, aleijado, e ela andou atrás de Jesus, Jesus curou seu filho. E Pilatos, por isso que Pilatos, quando Jesus entra no Sinédrio, Pilatos fala assim: eu quis te conhecer. E aí a história diz que essa mulher teve um sonho. E aí ela fala assim: não te envolvas com este homem, porque eu tive um sonho, alguma coisa assim, eu tive um sonho com ele. Eu tive um Por quê? pesadelo, um sonho. Exatamente. Por quê? Porque de 3 às 6 da manhã, de 3 às 5 principalmente, é o horário que até hoje, todo sonho que você tiver, se você tiver um sonho, um pesadelo, algo muito espiritual, se você acordar desse sonho, você vai ver que ele aconteceu geralmente às 4 da manhã. Geralmente. Por quê? Porque esse é o horário aonde, que a Rita disse, aonde Deus se revela a nós. Como que ele se revela? Através de sonhos, através de oração, através de intercessão. Então, assim, esse horário é o horário mais importante no mundo espiritual, porque, como a Rita disse, é o horário aonde Deus se revela. É o horário aonde Deus se revela aos seus filhos, seja de qualquer maneira, revelação, palavra de conhecimento, sonhos e por aí vai. Então a gente vai começar a observar aqui que enquanto os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Enquanto os discípulos eram afligidos pelas ondas, o Senhor andava sobre o mar. Uau! E aqui nós temos uma lição, gente, muito importante para nós. Nós estudamos que os espíritos aqui, porque o que estava afligindo, o que estava no mar aqui, as ondas, o mar revolto aqui, não era o mar em si. Eram os demônios que habitam no mar na época. Nós já estudamos. Vocês lembram dos porcos, dos porcos que se precipitaram no mar? Vocês lembram desse estudo, não lembram? Os demônios que habitam no mar. E Jesus fala, porque as tempestades nas nossas vidas, muitas das vezes ela vem, mas muitas das vezes mesmo, ela vem, são os demônios querendo atrapalhar a nossa vida. E Jesus, ele vem andando lindo e pleno sobre o mar. E falando que ele tem todo o poder sobre os demônios, sobre as aflições que vêm através deles sobre as nossas vidas. E ele querendo mostrar aos discípulos que eles tinham o poder sobre essas situações. E que a gente não precisa olhar à nossa volta naquilo que está acontecendo. É só a gente manter firme, Não precisa se andando desesperar. firme, não nos deixando afogar e afundar pelos problemas da nossa vida, das nossas vidas. Uau! Nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. E ele vem lindo e pleno, andando sobre o mar. E os discípulos falam assim, é um fantasma. Mas de imediato Jesus diz, tem de bom ânimo, sou eu. É o eu sou dizendo, não temas. Uau! É Jesus dizendo, não temas, não olhe. A gente já viu tantas e tantas pregações em cima deste texto.
E é literalmente isso que esse texto está querendo dizer. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Vamos ler do verso 27 ao 30. 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Então, Pedro, ele desce do barco e andou sobre as águas. E quando Pedro anda aqui também sobre as águas, Pedro ele vai por causa da palavra do Senhor. Nós conseguimos passar por cima dos problemas e passar por cima das aflições e ter autoridade por causa sobre os nossos inimigos, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sobre o inimigo das nossas almas, por causa da palavra. E muitas das vezes, quando nós estamos nessa situação, Jesus deu uma palavra e nós duvidamos da palavra. Uau. Então, na verdade, Pedro andou, não foi nem sobre as águas. Tipologicamente, ele andou sobre a palavra de Cristo. Sobre a palavra de Cristo. E todas as vezes que nós duvidamos de uma palavra de Deus, nós podemos afundar. E Jesus, ele sendo o verbo a palavra, e eles já tinham noção que Jesus já estava ensinando, que lá em João já vai começar a descrever que ele era o verbo era Deus, e o verbo andava com Deus, estava em Deus, estava no princípio e no início de todas as coisas, mas também está no fim de todas as coisas. João começa então, Pedro aqui fala, e respondendo-lhe Pedro diz: se és tu, manda-me, libera a palavra para eu ter contigo por cima das águas. Uau. Então Pedro não quis ir por conta própria. Ele falou assim: libera a palavra, você é o verbo. Se você liberar a palavra, eu vou. Eu vou andar. Só que Pedro, humanamente falando, olhando, que talvez eu estando ali também, talvez eu nem teria a coragem que Pedro teve, talvez eu ficaria junto com os 11 restantes dentro do barco, mas Pedro, olhando em volta, pensa, a gente costuma julgar Pedro, né? Mas pensa você olhar em volta, andando ali por cima ali da água, mas você olhando por volta, o mar revolto. Mas quando nós olhamos a nossa volta, simplesmente por tirar os nossos olhos de Jesus, não manter fixos os nossos olhos de Jesus e olhar ao nosso derredor e olhar as situações, as circunstâncias, nós vamos nos afundar. E nesse tempo nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, porque são tantas informações caóticas, principalmente na área política da nossa nação, que hoje nós brasileiros estamos vivendo. E quando a gente olha assim para a gente vê, não vê mais perspectiva de mudança, mas a gente precisa crer que Deus, e a gente precisa começar a orar para Deus ter misericórdia e reverter a situação da nossa nação. E a gente começa a olhar essas circunstâncias, se a gente começar a olhar as muitas vozes de mensagens dizendo do pior, a gente vai desfocar os nossos olhos de Cristo e nós vamos sim nos afundar.
nas situações. Nós podemos nos perder no projeto principal de Deus, né? Exatamente. E ele, no verso 30, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Tem misericórdia de mim, salva-me. Então nós precisamos, se afundou, querido, não tem como diz o pastor Cote, nós temos um livrinho aqui do pastor Marcos Borges, que é o pastor Cote, ele dentro da área da libertação e cura, da Jocum, ele trabalha na Jocum, é diretor da Jocum, que chama Obreiro Aprovado. Ele falou assim, tem um momento do livro que ele fala, cara, se você está no fundo do poço, começa a cavar. A única alternativa que você tem. Cavar no fundo do poço para a água sair e te levar ao topo. E muitas das vezes, quando a gente está indo para o fundo, a gente só se entrega, a gente não busca. Pedro poderia aqui muito bem deixar-se levar para o fundo do mar, mas ele clama. Mesmo ele sendo falho, ele pega e clama e fala: Senhor, salva-me. Mas quando viu o vento forte, sua fé foi embora. Ele deveria, pela fé, continuar a andar. Pela fé na palavra de Deus. Né? E aí vai. Nós devemos andar pela fé e não pelo que vemos. Uau! Porque andamos pela fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7 fala sobre isso. Uau! Verso 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? A fé vem da palavra do Senhor e se baseia nela. A fé, ela vem por ouvir da palavra de Deus. A nossa fé, ela é aumentada quando nós lemos e estudamos isso aqui, a palavra. Não só como, e também quando nós ouvimos a palavra. Quando nós, literalmente, eu costumo falar, como nós sentimos a palavra. Quando você sente a palavra, você tem contato direto com o verbo da vida, com o próprio Jesus. Então nós precisamos sentir, ouvir a palavra. E essa fé, ela vai aumentando de acordo com quando ouvimos a palavra. E aqui, Jesus, mais uma vez no verso 31, fala: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidaste da minha palavra? Você não tem ouvido a minha palavra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Desde que tenhamos a palavra do Senhor, precisamos crer nela e não duvidar. Pode estar o vento que for, pode estar a tempestade que for. Se você se coloca no deserto para ouvir a vontade do Senhor, você tem a palavra do Senhor. E essa palavra, ela vai te manter em pé, firme, mesmo se as circunstâncias dizem ao contrário. O Senhor falou que, então eu me mantenho firme naquilo que o Senhor falou, não nas circunstâncias. Precisamos nos manter firmes no Senhor e não nas circunstâncias. Versos 32. E quando subiram para o barco, o vento se acalmou. Esse milagre nos mostra a soberania do Senhor sobre os céus e a terra. Também nos mostra que cuida das adversidades que nós encontramos pelo caminho. Ele sempre vai. Nós sempre vamos encontrar adversidades no caminho. Mas a paz
ela vai ser encontrada a partir do momento em que Jesus entrar no barco. Em que Jesus entrar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. A tempestade vai cessar se ele estiver dentro. A tempestade cessará se Jesus sempre estiver dentro. Amém. Também nos mostra que cuida das adversidades que nós encontramos pelo caminho e que quando temos Deus no nosso barco, o vento cessa. Bom. Quando nós temos Deus dentro do nosso barco, o vento cessa. Ou quando a tempestade está dentro do barco, quando Jesus está dentro do barco e dorme, e vem a tempestade, é entender que ele continua no controle. E saber que ele está dentro do barco. Versos 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Então os discípulos simplesmente só reconheceram Jesus como Filho de Deus porque ele tinha domínio sobre o mar, sobre a tempestade, que ele andou pelos milagres. Infelizmente, muitas pessoas elas acreditam em Jesus simplesmente pelo fato dele fazerem milagres. Não acreditam em Jesus simplesmente pelo relacionamento com ele. Uau! Porque quando acreditam simplesmente só pelo milagre, quer dizer que eles não têm um relacionamento com ele. Porque quando nós temos um relacionamento com ele, o milagre é bem-vindo. Mas se ele não fizer um milagre, não vai desfazer quem ele é para nós. No relacionamento. No relacionamento. Então nós precisamos entender quem é Jesus em nossas vidas e que ele está no controle sobre todas as... Reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus é perceber que ele é igual a Deus. João 5, abre João 5,18. Então os discípulos começaram a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ai, falar que a gente é filho de Deus é uma responsabilidade muito grande, amados. É eu falar que as minhas atitudes, os meus comportamentos é o igual de Deus. Vou até abrir um leque aqui, um parênteses. Quando tem um pastor amigo nosso que pergunta assim: qual Jesus que você está revelando para o seu próximo? Meu Deus. Qual o pai que você está apresentando para seu filho? Se você se diz filho de Deus, que você está mostrando que é um pai para o seu filho? Quando nós declaramos que nós somos filhos de Deus, nós declaramos que nós somos iguais a Ele. Exemplo disso, Mateus e Keren, eles têm algumas coisas, mesmo comportamento que eu e o Júnior, e as pessoas olham e falam assim: ó, isso aí é igual ao seu pai, porque eles são os nossos filhos. Mas quando a gente se declara que nós declaramos que somos filhos de Deus, nós estamos declarando que as nossas atitudes São parecidas. são parecidas
com as de Deus. Então, por isso que nós vemos hoje tanta família desestruturada, porque o pai apresentou com o seu comportamento uma paternidade toda distorcida. Por isso que muitas das vezes um filho ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus, e a gente vê hoje muitos e muitos adolescentes se tornando ateus e se desviando do caminho, porque a disfuncionalidade da família é muito grande, porque apresentaram um pai, uma paternidade totalmente diferente daquilo que Deus é. Uau! E daqui para frente, se Deus não tiver misericórdia, pode piorar. Por quê? É. Porque a falta de relacionamento com os pais, com o pai principalmente, está cada dia menor. Olha a pergunta ali, ó. A igreja foi representada em Pedro, ou seja, a igreja não, se a igreja não ficar de olhos em Jesus, ela vai afundar. Posso entender assim? O Sim, mar simboliza as dificuldades, exatamente. exatamente. As dificuldades que vêm, e literalmente Os ali, ventos, o mar, tudo se você fala das pegar no dificuldades. original, o original ele vai falar dali da opressão dos demônios ali no mar ali. Naquele momento Naquele ali. momento que Jesus ele não estava pisando em cima do mar. Ele estava mostrando a autoridade dele sobre as potestades que atuavam no mar ali, os demônios que atuavam no mar. E quando vem essas tribulações que é advindas dessas potestades, os problemas, Jesus é o que nós temos que manter fixos os nossos olhos em Cristo e não deixar. E Pedro ali representava assim todos nós, né, como igreja, igreja de Cristo, que nós precisamos se manter os nossos olhos fixos. Você vê que teve hora que eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Sim. E, e, e o engraçado, Valmir, é que a Bíblia relata que tem igreja que nem ele não está nem dentro, quanto dirá com os olhos fixos nele. Eita, Triste, aí azedou, tá, hein? triste realidade, infelizmente, né? Porque se lá em Apocalipse 3, se eu não me engano, verso 21, sei lá, se é isso mesmo, fala que eis que estou à porta e bato. E ali é uma igreja, né? A representação. E nós estamos vivendo a época dessa igreja, que é a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E ali ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ela. Se ele está batendo na Se ele porta, está batendo na porta, porque ele não está dentro. E o mesmo texto diz que você disse que é muito rica, mas é pobre. Então, se for olhar no contexto da igreja hoje, a a igreja igreja. nunca foi tão rica na história do mundo, né? Exatamente, Na a história da igreja. humanidade. Então, a igreja morna, então ele vomita. Então, aí no final ele fala: eis que estou à porta e bato. Você é morno, você não decide a sua vida. Você não sabe se você está no mundo ou se você está em Cristo. Você é morno, você está no meio termo. E o meio termo eu não suporto, eu vomito. Né? Porque para Deus, muitos criticam, mas para Deus é 8 ou 80. Sim, sim, não, não. Ou você está comigo ou você não está comigo. Simples assim. E ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, então se ele está à porta repetindo, é porque ele não está dentro. E literalmente isso mesmo. A polha ali, ó. O diabo desvalorizou o homem e diz que empodera a mulher para destruir a família.
que é a figura de Deus Pai. Uau. É isso mesmo. O diabo desvalorizou o homem É isso mesmo. para empoderar a mulher. E essa empoderação da mulher é literalmente o espírito de Jezabel atuando nos lares, trazendo esse empoderamento para anular o sacerdócio. Anulando o sacerdócio, Acaba com a família. acaba com a família, o sacerdote do lar é a representatividade de Deus Pai. E quando tem essa manipulação, essa anulação, logo os filhos não têm uma ligação com Deus Pai, e existe essa quebra no mundo espiritual, e muitas das vezes ao ponto da criança ou do adolescente se tornar ateu e buscar outros caminhos, porque o pai que ele viu ali, que representa Deus, não é o que eles diziam ser e queriam para a vida deles. É isso aí. Vamos ler do verso 34 ao 36 para a gente terminar? E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos lhe pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Então aqui mais uma vez Jesus de íntima compaixão para a multidão, curando, se gastando e deixando se gastar por causa da multidão, mas quando ele queria se revelar, ele se revelava para os discípulos, porque os discípulos mais para frente tinham que ser a perfeita representatividade daquilo que ele era. Uau. E daquilo que Deus é, daquilo que ele era homem encarnado, e daquilo que ele é como Deus glorificado. Então, mais uma vez, Jesus de íntima compaixão, curando os enfermos. Não muito diferente de hoje, se a gente for olhar, não os religiosos, tá? Mas o povo em si, eles estão sedentos e famintos. E em busca, sim, de Deus. Em busca de Deus, nesses dias de tanta sequidão em que nós estamos vivendo. Sequidão literalmente espiritual, infelizmente. E nós precisamos ser como Jesus. Buscar Ele, buscar a vontade. Eu tenho certeza, se hoje nós pararmos e buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas, Ele vai falar, vai, cuida do meu povo, alimenta meu povo, cura meu povo, liberta meu povo. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Deus abençoe. Estaremos na próxima aula em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15 é poderoso, gente. Muito poderoso. Deus abençoe Fogo vai pegar, vocês. hein?